Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos, ouvintes do canal Bíblia em Foco. Sou o pastor Levi Longaray, falando com todos vocês, e este é o seu canal Bíblia em Foco. Nós vamos para mais um vídeo. Queridos e amados irmãos, não esqueçam de rever as vossas notificações, deixar os vossos likes, assistir o nosso vídeo na íntegra, comentar no rodapé dos nossos vídeos, deixar suas sugestões, sua sugestão que você tem em mente para um futuro trabalho e também compartilhar sendo do seu agrado. Queridos e amados irmãos, é uma alegria muito grande nós poder estarmos convosco em mais uma rica oportunidade de poder falar com vocês. Agradecido a Deus pelo carinho de vocês, agradecido a Deus pelos comentários, também agradecido a Deus pelas pessoas fiéis que estão sempre conosco, nos apoiando, que admiram nosso trabalho, nosso carinho, nossa gratidão, a vocês que verdadeiramente amam o verdadeiro Evangelho de Cristo. E com certeza nós seremos vencedores na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos e amados irmãos, hoje quero falar um pouco mais sobre louvor. O que é louvor no original? O que é louvor? O significado real e verdadeiro da palavra louvor. Nós todos sabemos que louvor é elogio, exaltação, ovações, aplausos, engrandecimento, enriquecimento a uma divindade, a uma pessoa. Então, o louvor, ele deve ser tributado e dado somente a Deus. Quando se trata de nós cristãos, nós devemos louvar somente a Deus, e aquilo que nós falamos, ou que nós escrevemos, ou que nós cantamos, ou que nós pregamos, ou que nós glorificamos, tem que engrandecer somente e unicamente a pessoa bendita de Cristo. E nunca a nossa fala, o nosso louvor, a nossa música deve ser direcionada a um homem, de forma alguma, tá certo? E é sobre isso que eu quero falar. Também, sem perca de tempo, eu quero falar a todos vocês que o que os pastores, homens de Deus, que não são todos, mas uma grande maioria de homens de Deus, semeiam durante anos, com maior sofrimento, com maior luta, com a maior sinceridade, no jejum, na oração, no estudo temático da palavra, enfim, com muito aconselhamento, os cantores gospel, os cantores desta última hora, e sempre existiu, mas agora nesse tempo do fim, muito em massa, porque sempre quem destruiu muito a essência do evangelho da igreja sempre foi cantores. Os pastores passavam luta semeando e muitos cantores mundanos chegavam a introduzir o seu mundanismo através do seu visual, do seu porte físico, da sua aparência, do seu modo de andar, de trajar, de vestir e das suas composições dentro da igreja. Porque é mais fácil um membro seguir um cantor sem intimidade, experiência com Deus, do que seguir o conselho de um pastor que é verdadeiramente um pastor verdadeiro. Então, meus amados irmãos, o que um pastor faz com sacrifício, com dificuldade, ao longo de datas, de décadas, de anos, de meses, um cantor pode destruir com uma única composição a veracidade da palavra de Deus. Tenha muito cuidado com o que você ouve, que você escuta, com as canções, com essas melodias que você tem adotado, com as letras que você tem cantado junto e ovacionado teu ídolo, teu cantor, e ainda exaltado a moral dele e partido para cima de pessoas da própria fé sua, da própria igreja, com esse louvor, porque hoje, meus irmãos, o louvor desta igreja atual, ele é um louvor antropocêntrico, é um louvor que está centrado na pessoa do homem. Os louvores desta última hora, eles humanizam Deus e divinizam o homem. E de forma alguma pode ser divinizado o homem e humanizado Deus. Deus é Deus e o homem é homem. O ser humano é ser humano, Deus é Deus. Deus é Criador, nós somos criaturas e feituras suas. De forma alguma o Criador pode ser... o Criador vai adorar a criatura de forma alguma. Isso é um valor de inversões. Sempre a criatura tem que adorar e servir ao seu Criador e admirá-lo na essência dos seus atributos. Então entenda uma coisa, este louvor da última hora é um louvor antropocêntrico, um louvor que está centrado no homem. É vitória para lá, é vitória para cá, vou saltar para cima, vou ir para o pódio, vou estar no palco, você vai estar no pó. Esses louvores que colocam a igreja entre si para brigar, você vai ver a minha vitória, avisa lá para ele e chama ele lá e diz que ele vai me ver assim, assado, que eu vou subir, que eu vou dar a volta por cima, que eu vou estar numa roda gigante, vou estar lá em cima e lá embaixo. Pelo amor de Deus, irmãos, isso é um louvor
que não tem nada de Deus, não edifica em nada. A maioria dos cantores desta última hora, 99% desses cantores não cantam para Jesus. Eles entram num sistema áudio ou fonográfico para gravar nessas gravadoras, para simplesmente visualizar o Viu Metal. Poder financeiro, dinheiro, fama, sucesso, atrair para si seguidores, virar um estrelão, dar autógrafo nos aeroportos, nas saídas e entradas de aeroportos, enfim, em recintos onde as celebridades se apresentam. Eles estão prontos para ser uma celebridade do que verdadeiramente um cantor que canta para salvar almas, que canta para Jesus, que canta para edificação, que faz composições doutrinárias no sentido de edificar e santificar os membros daquela igreja ou até mesmo os seguidores deste cantor. Não temos mais cantores hoje que trabalhem em prol de santificação. Vou falar de alguns cantores antigos aqui, alguns da Batista, outros da Assembleia de Deus, outros talvez até o ministério que eu nem saiba, mas não existe mais cantores que estão verdadeiramente pensando em louvar a Deus. Não vou falar das falhas pessoal, porque alguns dos que eu vou falar também teve deslizes na sua vida cotidiana, ao longo da sua jornada, mas as composições, as letras, a seriedade no ministério foi muito grande, de cantores tais como Feliciano Amaral, como Luiz de Carvalho, como Jair Pires, como Josué Lira, que eu acredito, para mim, se não me falha a memória, Josué Lira entrou numa gravadora para gravar 149 trabalhos, ele gravou Josué Lira. Então é muito, eu acho que, eu diria que é o rei do disco, se é que existe uma palavra como essa, mas é a pessoa que mais gravou discos no meio evangélico, foi Josué Lira. Quem conhece o evangelho, sabe quem é Josué Lira. Né? Aqueles mais antigos do tempo dos Calistos, aqueles cantores que tinham mais raiz. Não é que nós somos antigos, que nós admiramos a música antiga. Nós admiramos qualquer tipo de hino, não sendo badalado, bagunçado, mas cantores como os irmãos Castilhos do passado, cantores como o Trio Alexandre e tantos outros que tinham verdadeiramente algo que enfim, os Dedos de Davi, da antiguidade, e tantos outros que talvez até agora ultimamente tem tentado. Alguns se corrompem, mas outros permanecem naquilo que aprenderam. Então são pessoas que, independente do ritmo, se era um trio, se era um quarteto, se era um conjunto, se era um back vocal, se era uma carreira solo, uma dupla, eles tinham temor e respeito com as coisas de Deus, vocês entendem? E isso está em crise, não tem mais esse tipo de cantor. Como, por exemplo, você não vê poucos vídeos gravados, já tinha muito áudio, tinha muita filmagem no tempo desses cantores, você procura, praticamente você não acha um vídeo do Jair Pires, você não acha um vídeo, porque a intenção desses homens, dessas mulheres, não era como esse comércio de hoje. Agora eu pergunto, quem desses cantores novos hoje, celebridades, que andam por aí gravando essas letras que não tem nada de Deus, qual deles tem o conhecimento a nível nacional que teve esses cantores que eu acabei de falar? Não tem. Vocês entendem, meus irmãos? Não tem. Qual deles teria letras, como letras e mais letras intermináveis, como fizeram Jair e Osana e tantos outros cantores, Feliciano Amaral, que eram tudo letras que poderia se cantar dentro da igreja no culto, que era uma bênção. Então vocês entendam uma coisa, meus queridos e amados irmãos. Nós estamos numa crise existencial no que diz respeito ao louvor. Tá certo? Nós estamos numa crise muito grande. Louvor é elogio, e elogio não é para homem nem para mulher. E a composição do elogio, que não é para homem nem para mulher, para Deus, precisa ser puro, santo, com nascente na palavra de Deus. Qual é a origem desta música, desta letra? Qual é a origem deste louvor? Qual é que é a origem? Qual é o destino? O ponto final? Em que isso vai enriquecer? Vai enriquecer o homem, a Deus, a igreja, vai enriquecer a pessoa que está cantando. Qual é o objetivo desse louvor? O objetivo desse louvor é enriquecimento próprio do cantor, da pessoa que está gravando? Ou o objetivo desse louvor é excluir enriquecimentos e engrandecimentos pessoais e engrandecer somente a Deus? E qual é o destino deste louvor que está sendo cantado por esta pessoa? Porque ele tem que ter nascente, origem, e tem que ter destino. Ele tem o destino do louvor do cristão verdadeiro, é o céu. Ele tem que passar, ele tem que ultrapassar a forração da igreja, o lugar, as dimensões do espaço físico onde tiver, seja lugar fechado ou aberto, e romper as barreiras e chegar até Deus, como cheiro
suave e incenso suave nas narinas de Deus. Então o verdadeiro louvor de um homem, de uma mulher que serve a Deus, então eu vejo pessoas dizendo, não, tem que ser só da harpa. Hoje eu vou frisar isso aqui, porque muitos no meu canal dizem que tem que ser só da harpa e só do cantor cristão. Eu discordo de vocês. Nesse ponto, discordo em partes. Claro que em partes eu concordo. Louvores da harpa do cantor cristão são maravilhosos, mas quando eu digo isso, eu estou me tornando meio que sectário. Eu vou defender determinada placa de igreja ou uma igreja que, por cantar só isso, se acha santa exclusivista. Não. Existe louvores, sim, sempre existiu cantores, vai existir. O cantor é algo que nasceu no coração de Deus e os cantores precisam existir, mas cantores que sejam comprometidos. Vou citar aqui mais um que está envelhecido, Valdomiro Silva, que está com quase 90 anos de idade, acho que 86, 87 anos, e gravou acho que 38, 39 LPs ao longo da sua jornada, e sempre teve hinos que sempre tocaram a multidão, como Cantar dos Passarinhos e tantos outros hinos. Aí você vai dizer, mas você é careta, mas você está falando assim, não, tinha cantores modernos, nós lembramos de um grupo que apareceu e depois desapareceu, o grupo Shalom, que cantava o manifestar de Deus no Anjo do Egito, e tantos outros Quarteto Vozes Gêmeas e tantos outros que já fizeram a diferença. Então não é só na questão de um ritmo ou de um quesito que eu sou ultrapassado antigo. Pode ser solo, pode ser dupla, pode ser trio, quarteto, back, conjunto, pode ser o que for, mas tem que ser espiritual. Quando falando de conjunto, temos que ter um conjunto espiritual, não um conjunto como Voz da Verdade. Vocês entendem? Nós temos que ter, seja o louvor que for ministrado, ou por uma voz solo, ou por uma dupla, ou por um trio, um quarteto, um conjunto, um quinteto, um back, enfim, não importa, tem que partir desde a origem. A origem da composição tem que nascer na Bíblia, não é num plágio de coisas mundanas, não pode ser plagiado, tem que nascer na palavra, tem que ser examinado pela palavra, doado pelo Espírito Santo, com uma musicalidade espiritual, uma harmonia, um ritmo e uma letra e uma melodia espiritual, algo de Deus, para que possa fazer aquilo que Deus quer que seja feito no coração das pessoas, aquilo que apraz a Deus. Vocês entendem? Então, se isso não tiver essas características que eu estou falando, não vai ser um louvor a Deus. Não pensa porque alguém canta bonito, tem uma música que fez sucesso, vendeu milhões de discos, milhões de cópias, ganhou disco de ouro, de platina, ganhou Grammy Internacional, ou qualquer coisa que é de Deus, que não é, irmãos. Não é porque está no programa da Xuxa, Luciana Gimenez, não é porque está no Super Pop, está no Danilo Gentili, está aonde quer que seja, no Pedro Bial, na Rede Globo, ou no Faustão, unido com o Padre Marcelo, com a Xuxa, com isso, com aquilo, com celebridade, enfim, não interessa onde esteja, não é de Deus. Não é, as aparências não podem impressionar, você tem que se deter no conteúdo. O que é de Deus, é separado, é simples, e o louvor de Deus tem que ser Bíblia Sagrada. O que nós cantamos? Nós devemos cantar, já vou dizer, a Bíblia. Porque a própria Bíblia diz, quando vos reunir, uns têm salmos, então nós temos que cantar a Bíblia. Nós não podemos de forma alguma cantar uma música, que eu nem chamo de hino, porque o hino é diferença de música, mas isso de hoje em dia, desses cantores modernos, são músicas antropocêntricas, centrado no homem, humanizando a pessoa. Humanizando Deus e divinizando a pessoa, colocando a pessoa lá em cima como um Deus, e colocando intrigas, discórdias, brigas, revoltas, um espírito de orgulho, de soberba, de grandeza, sempre algo de intriga no meio daquela letra. Eu não vou falar aqui de cantores, porque aí vai ficar aqui 2 dias, mas falando isso, resumido por cima, colocando todas as pessoas que estão gravando assim, desta forma incoerente, vocês vão entender o que eu estou falando. Então preste atenção, esse louvor não agrada a Deus, este louvor não louva a Deus, não é para Deus, isto é para o homem. E isso está fazendo muito sucesso porque as gravadoras também não têm mais compromisso com Deus. Gravadora praticamente nunca teve compromisso com Deus. Se apareceu foi 1 ou 2. E olha lá, sempre o enriquecimento era para o dono da gravadora. Por isso que todo mundo queria ter gravadora. Crescia, já queria ter uma gravadora para dominar as pessoas. Aí as pessoas que eram crentes chegavam lá seguindo a doutrina, cantando bem. Eles já iam tirando tudo da cabeça. Pode cuidar que surja uma menina, um rapazinho no meio evangélico para cantar. E daqui a pouco já não é mais nada do que ele era. Obreiros também, começa a viajar e de repente perde a essência. Alguém diz assim, irmão Levi, o senhor é um pastor que tinha tudo para o senhor explodir no mundo todo. Eu até andei, fui bem conhecido, mas explodir
é um perigo, irmãos. Fazer sucesso, se esse sucesso fosse tão grande e me derrubasse da graça que Deus me tem me dado, eu acredito que não ia valer a nada esse sucesso, essa fama. Então, se Deus um dia quiser soprar meu nome, Ele tem que me dar estrutura para mim não me perder no meio do caminho, tá certo? Já soprou uma vez, se Ele quiser soprar mais, tem que ter estrutura, porque de nada adiantaria eu explodir. O que é explodir e sair de cena? Explodir e deixar de ser um homem de Deus. Ganhar altas agendas, altos cachês e deixar de ser um homem de Deus que não tem mais caráter, cara limpa para falar o que bem entende. Porque aqui eu falo o que eu bem entendo, porque eu estou em paz com Deus para mim poder falar, entendeu? Não tem dinheiro que pague a minha mensagem, não tem dinheiro que pague cachê que faça eu trocar palavra na minha boca. Ninguém está me oprimindo a nada. Eu estou livre para falar a palavra de Deus como ela é. Então, irmãos, a Isadora Ribeiro, se não me falha a memória, uma menina, uma moça nova, ela tem uma canção que diz: Oi Jesus, oi Jesus, oi Jesus, e ela segue. Eu não vou falar aqui, não vou ler, porque senão o espaço fica muito longo, mas vocês procurem a ouvir no YouTube para vocês examinar como eu estou dizendo. Ela vai se relacionar e falar com Cristo, com intimidade, mas essa intimidade, para mim, que sou inteligente, dá a entender como se ela estivesse falando de um romance com um homem. Aí já é um perigo, um pecado tão grande, porque vai se dirigir para Cristo, que é Senhor da glória, que é Redentor, que é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, com um oi. Devia se dirigir a Cristo com outra linguagem, e aí também já entra como se estivesse querendo, como é que diz assim, fazer uma prostituição espiritual com um homem, como humano, porque para Jesus não se dirige como se vai se dirigir para uma mulher, se dirige para um homem, vocês estão me entendendo? Jesus é santo, é uma divindade, então você se dirige com respeito de criatura para criador, não de um homem para uma mulher no sentido físico. Então assista, vocês vão ver. Então é uma lástima que alguém chegue para Jesus hoje, e esses filmes televisivos, filme gospel também, eles colocam muito Jesus como se Jesus se relacionasse com o humano como se fosse o outro humano. E isso não é assim de forma alguma. Vocês têm que ter muito cuidado com a pessoa bendita do Senhor Jesus. Não temê-lo com medo. Temê-lo, mas não ter medo. Mas também não tratar o Senhor como um amigo de colégio ou como alguém com leviandade. Porque Ele é Senhor da glória, Ele é todo poderoso, Ele é santo. E a gente tem que tratar com respeito, com reverência, com muito cuidado, porque nós não estamos diante de uma pessoa qualquer, nós estamos diante do Senhor. E aí segue essa Isadora nesse Oi Jesus. A Lídia Moisés, naquele DVD do Voz da Verdade, quando vai cantar Além do Rio Azul, você percebe ela vestida num vestido como se fosse uma cantora de rock das mais pomposas do mundo, você entendeu? Ali está vestida como se fosse uma roqueira. Acho que nem os Beatles na sua essência, nem o Elvis Presley talvez. Acho que só o Elvis mesmo que usava roupas tão brilhantes e arrogantes como essas roupas que essa banda Voz da Verdade usa para fazer os seus shows e cantar não para Jesus. É muito fácil cantar Além do Rio Azul, porque além do Rio Azul, qual Rio Azul e além do quê? Essas letras a gente precisa ser muito analisada. Projeto no deserto, todas essas coisas, rio de chuva de fogo e tantos outros temas deles que eu nem quero entrar em detalhe. Então os irmãos devem analisá-los. Esses plágios que eles têm feito ao longo de data, vestido a rigor, trajado a rigor, como fosse uma banda de rock pesado, como no estilo Fred Mercury, da banda Queen, no estilo do falecido Elvis Presley, dos Beatles, seguindo bem aquele modelo dos anos 70, bem extravagante. Não é de Deus, não se engane, as aparências enganam. As coisas de Deus são diferentes. As coisas de Deus continuam sendo diferentes. É por isso, por copiar tudo esse tipo de coisa, eu acabei de dizer, tudo que os pastores ensinam ao longo da caminhada, Bíblia, e vai colocando a igreja com maior carinho, maior dedicação, esses cantores chegam e arrancam em poucos segundos, ou até através de uma composição. É por isso que o pastorzinho lá, o Davi Miranda Neto, está colocando cenário preto escuro no salão que foi pintado, anexo ao tempo da Sede Mundial, para fazer o projeto Regenere. É por isso que essas igrejas estão ficando tudo preta. Isso é o espírito do anticristo pairando sobre a terra, dominando a terra, já implantando o seu sistema. E essas igrejas estão cedendo. Aí você imagina, você batia no peito, você que era membro de Deus e Amor, porque eu conheço vocês. Eu vivi no meio de vocês 12 anos. Então vocês batiam no peito e diziam, nós somos a única, com nós aqui nunca vai acontecer, porque papapá. E cuidado, irmãos, que você vai acabar colhendo. Ninguém é perfeito, não existe igreja perfeita, mas umas um pouco melhores que as outras, no sentido doutrinário. Nós devemos, nos dias de hoje, estando
firme com Deus. Se Deus não te mostrar uma igreja que seja bem melhor que aquela que você está congregando aí, permaneça onde você está e olhe para Deus. E tudo que eu estou te ensinando no canal Bíblia em Foco, você guarde para você. Talvez não tente colocar a goela abaixo dessas pessoas, porque eles vão te matar, porque eles são carnais. Muitos deles são diabólicos, muitos deles são gananciosos, muitos deles estão atrás de manter a sua posição. Então tenha muita sabedoria, até mesmo para se manter hoje de pé com Cristo. Você entendeu? Mas então eu vou sair da igreja. Não é o caminho. Se você sair, você vai se desligar, vai ficar vulnerável. Satanás vai te dar uma rasteira, você vai cair da graça. Cuidado para não cair da graça nessa última hora. Você veio até aqui com muito sacrifício. Tem pessoas aí que estão me ouvindo que tem 30, 40 anos de fé. Você sofreu, se esforçou. Você tem uma história de filhos. Filhos já casaram, já tem netos. Muitas pessoas que me ouvem. E agora você vai deixar tudo isso que você se esforçou por causa dos pecados e da sujeira que muitas dessas lideranças estão permitindo dentro dessas igrejas, que outrora diziam que não podia fazer nada. Então cuidado para não se abater na fé, porque isso eu concordo com você. Eu não vou te dar razão, mas eu não te tiro a tua razão. A gente fica irado, fica revoltado, a gente fica invocado, a gente dá vontade de pegar um rei se a gente ir para a carne, deixar, se Deus sair da gente, a gente dá vontade de pegar um rei e passar no lombo desses líderes covardes, desses líderes malandros, que tudo não podia nada. Teve famílias que foram humilhadas, agora pode tudo. Então, mas fique tranquilo, dê lugar ao Espírito Santo, tire essa ira que você sente, essa vontade que não é injusta de falar o que tem que falar, e não fale porque você não vai resolver nada. Essa gente são terrível. Eles fizeram assim com vários ministérios, e enquanto Cristo não voltar, eles vão continuar fazendo o que eles bem entendem. Mas os ministérios não deixaram de ser de Deus por causa desses corruptos e corruptores. Então continue servindo a Deus, continue, se desvie dessas pessoas, quando eles virem contender com você, não dê palanque, não dê conversa e sirva ao Senhor. Eu queria falar para vocês, falei da Isadora com essa canção Oi Jesus, falei da forma que a Lídia Moisés e eles todos ali, os componentes da Voz da Verdade, naquele DVD Além do Rio Azul, vestidos e louvando como se fosse uma banda de rock extravagante dos anos 60, 70, 90, 80 e 90. E a gente prossegue, como Daniel e Samuel, uma dupla abençoada, mas que gosta de cantar louvores para a mulher. Esses rapazes gostam de cantar para a mulher, esse louvor é um louvor. Então os cantores estão se perdendo. Você escute o que você escute. Vocês estão escutando um hino maravilhoso, daqui a pouco você vai escutar uma música aí que é direcionada a uma pessoa, uma mulher. O louvor é a Cristo. E o cristão não pode vir com esse papo que se dá com a esposa, se dá bem com a esposa, vai cantar para a esposa, porque se ele está cantando algo que é puro de coração para a esposa, não importa. Não se pode cantar para uma pessoa. Nem que seja uma letra boa ou palavras que edificam o relacionamento. Então que falem palavras, mas o louvor não. O louvor é somente direcionado para Deus. E aí, meus irmãos, não é só o Daniel e Samuel, muitas das outras duplas sertanejas e cantores sertanejos do meio gospel também ficam cantando para sua esposa ou para as mulheres, ou música romântica. Isso não vem de Deus, isso não é de Deus, isso não agrada a Deus, isso é coisa do homem, isso é carnalidade, isso não vem de Deus. E por mais que alguém venha dizer que no momento especial, ou num jantar para casais ou coisa parecida, eles podem cantar porque é para a esposa, para apimentar e abençoar o relacionamento marital, não tem base bíblica. O louvor de um cristão é somente para Deus. Somente para Deus, de forma alguma. Não pode se cantar para o homem. E aí vem canções como da Cassiane, que é verdadeiro culto ao anjo. Tem anjo aqui, tem anjo lá, tem anjo que cura, tem anjo que unge, tem anjo que liberta, tem anjo que faz. Canções como da Cassiane, canções como da Mari, Sabor de Mel, canções como a do Anderson Freire, Você é o Espelho, que todo mundo cai de joelho e se arrebata e chora, e canções como da Aureliana, da cantora maranhense, A Vitória Chegou, e não só essa, tantas outras. Irmãos, a gente não quer aqui fazer com que essas pessoas tenham fracasso na sua gravação, com que essas pessoas não venham vender seus trabalhos. Não, a intenção não é essa. A intenção é clarear o olhar e a mente dos cristãos, porque através desses louvores estão tirando a essência do verdadeiro evangelho. Mensagem negativa não vem do Senhor, claro que vem. Deus trouxe mensagem negativa através de profeta para vários personagens da Bíblia Sagrada, inclusive para o apóstolo São
Paulo. Deus trouxe mensagem negativa, nem tudo é prosperidade. Paulo disse que estava pronto até morrer pelo poder do verdadeiro evangelho. Houve mensagens do tempo dos reis que não foram positivas, como a mensagem para o rei Ezequias, se não me falha a memória, põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer e você não vai viver. Então mensagem negativa vem sim do Senhor, e nem tudo é prosperidade, porque Deus não vai prosperar todo mundo de uma forma que as pessoas cantam nos louvores. Cada um terá a sua medida segundo aquilo que Deus estabeleceu no próprio coração dele a dar para você, porque tem pessoas que nem têm condições de ter uma prosperidade um pouco avantajado. Me perdoe aqui, meus irmãos. Já vamos prosseguindo, um pouco de irritação na narina. Então, meus queridos e amados irmãos, o que eu quero dizer com isso? Canções como canções da Ana Paula Valadão, Queixo para Cima, falando de uma mulher virtuosa, que na verdade biblicamente não é assim. Aquela canção é uma canção distorcida, aquilo fala de orgulho, de soberba, e não do verdadeiro testemunho que uma mulher de Deus tem que trazer, como o apóstolo Pedro, se não me falha a memória, fala da testemunho de fé de Sara, esposa de Abraão. E vai canções assim como eu acabei de falar, de Regis Danese, Entra na Minha Casa, e vai indo, meus irmãos. A lista é muito grande, a lista é extensa de canções que você pensa que verdadeiramente está louvando e engrandecendo a Deus, e na verdade que está te trazendo uma alegria momentânea, está te trazendo uma euforia, mas na verdade a euforia que você está sentindo é de estar profetizando desgraça para o teu próprio irmão que está dentro da igreja congregando contigo. Qual é que é o teu prazer em ver o teu irmão no pó e você no palco? Ou na plateia, ele na plateia e você no palco? Ou ele no pó e você no topo, no auge? Qual é o significado? Canções como da Rose Nascimento, avisa lá para ele ou para ela que ele vai me ver com vitória. Irmãos, isso não existe, irmão. Isso não tem base bíblica. Não vem de Deus essas coisas. E a lista é grande. Canções como de Fernanda Brum e Eichla, que são canções de uma letra romântica, imunda, mundana, que não tem nada de Deus. E a lista é muito grande. E vocês vão observar que se vocês iam ouvir os louvores dessas mulheres que estão na mídia, que estão em alta aí, a grande maioria dos louvores não agrada a Deus. Se você vai ver o louvor dos homens que estão em alta, como que já alguns que estavam, outros que já saíram, você vai perceber que não traz a essência do verdadeiro evangelho. Então o que eu quero dizer para vocês? Esse louvor antropocêntrico, centrado no homem, divinizando o homem e humanizando Deus, não tem base bíblica, não vem de Deus. Eu poderia falar muito sobre música. O que é música? Música é uma tricotomia, ritmo, harmonia e melodia. Um age no corpo, outro age na alma e outro age no espírito. E essa tricotomia musical tem que vir de Deus. Aonde nasce a letra? A letra tem que ter nascente na Bíblia Sagrada. Por que esses cantores não têm mais nada de Deus? Porque as composições deles não têm Bíblia. Não tem Bíblia. Ressaltando aqui para não ficar mal, os irmãos dizendo, não vou defender, mas Daniel e Samuel, tirando as canções que fazem para mulheres, que é um erro terrível deles, a maioria das composições deles tem nascente na Bíblia, porque a composição do cantor tem que nascer na Bíblia. Você pode cantar qualquer salmo, qualquer parte da Bíblia. Você tem talento, você é de Deus, você monta ali dentro um louvor, uma composição, só a Bíblia e canta aquilo ali, põe música naquilo ali, põe ritmo naquilo ali. Então a tua mente tem que ser uma mente voltada para Deus, no momento de colocar musicalidade, ritmo, na hora de mixar tudo. Quem está para fazer a obra de Deus tem que saber que as coisas de Deus são diferentes. Vocês entendem, meus irmãos? Então esse louvor vingativo, esse louvor exaltativo, se é que existe essa palavra, que exalta as pessoas e coloca os outros para baixo, esse louvor de vingança, de exaltação, de orgulho, de soberba, vou subir a qualquer preço, vou estar lá em cima, você vai estar embaixo, vou pisar na tua cabeça e não sei o que tem, e vou chegar, porque papapá, esse não tem nada de Deus. Isso é uma falta tão grande, irmãos, de louvores abençoados dentro da igreja. E o pior, sabe o que me deixa frustrado? É que quem canta nunca ora a Deus e busca de Deus direção para cantar, restaurar o louvor. Que nem a minha filha, ela canta na igreja. Nós analisamos aqui, escolhemos os hinos que ela vai cantar com playback na igreja, ou que ela canta no violão, que ela toca violão e teclado. Mas é assim, ó.
nós escolhemos, porque quem canta tem que ter temor de escolher um repertório em casa para levar para a igreja. Não pode chegar e simplesmente ir cantando qualquer coisa. Por que tem pessoas do sexo masculino que não restaura? Quantos louvores poderiam ser cantados no altar da igreja do Feliciano Amaral, do Jair Pires? Por exemplo, você podia estar cantando louvores do Luiz de Carvalho, louvores de vários outros que não me vem em mente, cantores aqui. Quantos louvores lindos tem o Daniel Samuel para cantar na igreja, e tantos outros cantores que você pode separar. Não estou aqui para exaltá-los, mas tem louvores que são adoração a Deus. Então, meus irmãos, eu fiz algumas citações, mas não é só esses, tem vários louvores, tem louvores bonitos da dupla Tony Tito, tem louvores bonitos, maravilhosos de várias pessoas, mas não, eles têm que levar para a igreja aquela esbórnia, aquela música estridente, aquela música enlouquecida que não glorifica a Deus. Então, o culpado também, além dos cantores serem culpados, os que estão seguindo os passos dos cantores, que estão cantando dentro da igreja, também deixo muito a desejar. Corais, por exemplo, Assembleia de Deus, que é a igreja que eu congrego, tem corais e mais corais, mas quando se vai cantar em coral, é só essas asneiras, da Flor de Lis, a Volta por Cima, eu não estou aqui agora recordando de todos, mas é só esses, e aí fica lá, aquela coisa ranhenta, nojenta, não tem mais um louvor primitivo nos corais, não tem mais quase hinos da harpa nos corais, não tem mais, digamos que aqueles hinos que eram bem escolhidos para um coral cantar, né, que eu indicaria, tipo o Anjo do Egito, do grupo Shalom, para um coral grande cantar, né? Eu indicaria vários louvores da harpa, vários louvores mais primitivos, tipo do Trio Alexandre, O Mercado Está Vazio. Não, isso não quero mais cantar em coral, não, de forma alguma. Oliveira Verdadeira, não tem mais. Eles, por exemplo, querem trazer só essas coisas modernas e nojentas, ranhentas desses cantores que estão em alta, para trazer para os corais. Então, de nada adianta eu ter um coral se um coral vai ficar vestido para exibicionismo do corpo, não tem temor para ir na frente e cantar coisas que não agradam a Deus. Tá certo, meus irmãos? Eu poderia falar muito mais sobre louvor, mas por hoje é só. Tá certo? Deixe seus comentários, divulgue o vídeo, ajude o canal, assista o vídeo na íntegra, comente, participe, porque o canal Bíblia em Foco ele tem um intuito e um objetivo. Qual o objetivo? Levar o verdadeiro evangelho de Cristo na última hora, para que você e eu, naquele dia, não tenha desculpa. Eu quero encontrar vocês nas margens do rio da vida. E quero ainda saudá-los, se Deus quiser, debaixo da árvore da vida. Vocês entenderam? Que Deus vos abençoe em Cristo. Falou com vocês o pastor Levi Longaray. Não esqueça, em Cristo jamais seremos enganados. Em Cristo jamais seremos confundidos.